E aí, eu sou o Léo. A review tá saindo um pouco atrasada, mas a gente vai falar sobre os acontecimentos principais do capítulo e o futuro que vem dos próximos capítulos. Então não vai ser aquela review tradicional detalhada, mas eu vou comentar umas coisas que são absurdas nesse capítulo que podem traçar todo o final do arco de Elbaf. Ou pelo menos a grande batalha que vai acontecer nos próximos capítulos e que vai ter provavelmente dois grandes personagens surpresa. Então se liga nessas teorias que eu vou comentar aqui e vambora pra esse vídeo. Pra ser bem sincero, esse último capítulo é bem aquele capítulo que a gente já conhece do mangá de One Piece, em que os principais heróis, né, os personagens principais que lutam, que estão no momento das batalhas, estavam ali, meio no background, esperando o momento em que eles vão chegar. O Oda adora trabalhar isso, desde muito tempo, acho que desde o primeiro arco, a gente já tem isso. Luffy com o corpo dentro da água lá no Arlong Park, Water 7 quando o Luffy tá preso, junto com o Zoro, e aí eles finalmente se soltam e podem ir pra buscar a Robin, e por aí vai. Então esse é o momento que eles se dão conta do que tá acontecendo. Me surpreende que a desculpa para eles ficarem ali e não terem notado tudo isso que tá acontecendo é um pouquinho besta, por assim dizer. Eles já poderiam ter notado isso há muito, mas muito tempo. Mas de qualquer maneira, Chopper cai junto com Gaban. E aí tem até uma cena curiosa lá pro final do capítulo já, que o Luffy e o Loki estão com seu haki de observação muito aguçados. O Luffy sabe que é o Chopper e até se pergunta, ué, como é que eu sabia que era o Chopper? E ele também diz que tem alguém muito machucado perto. O Oda tá deixando bem implícito como ele vai trabalhar o haki nesse arco. Eu já comentei isso na review passada também, sobre como o haki vai ser muito importante. Eu não vou entrar mais naquela teoria em relação às almas no momento, mas o haki vai ser um tema chave, principalmente o haki do rei, nos próximos capítulos. O Loki acredita que tem uma observação ainda muito mais avançada do que o Luffy, visto que até o momento a gente acredita que ele é cego. E o Oda também deixa isso bem simples e fácil de se entender, pelo fato do Luffy sentir a presença do Chopper, ver que o Gaban, a pessoa que estava junto com o Chopper, estava machucada, mas só o Loki fala exatamente onde eles estão, mesmo sem estar enxergando nada. Então é muito louco como o Oda tá trabalhando isso. Eu fico pensando como é que deve ser os sentidos do Loki, se parece muito com aquela cena do Fugitora lá em Dressrosa, quando ele vê as presenças passando por ele, quase como se ele enxergasse de fato, ou a representação visual pra gente, tanto no mangá quanto no anime. Mas cara, muito legal isso aqui e esse detalhe sobre os dois. Eu só queria deixar um detalhinho aberto aqui, muito importante, tá? Essa carinha que o Luffy fez aqui de raiva, olhando pra cima, como quem diz, beleza, eu vou resolver a situação. A última vez que o Luffy fez essa cara assim, bem parecida, foi em Wano. E quando ele fez isso, o Kaido deu uma porrada nele e ele ficou apagado no chão. Então eu espero que isso não aconteça, principalmente porque eu não quero ver o Oda usando mais uma vez o Luffy de escada pra mostrar o quanto o vilão do arco é poderoso. Mas de qualquer maneira, achei muito interessante essa relação que ficou entre o Luffy, o Loki e o Harudin. Também gosto muito da piadinha que acontece com o Gaban sobre ele ser o segundo. O Oda tá deixando bem explícito que o Gaban e o Rayleigh tinham essa relação com o Roger, tal qual o Zoro e o Sanji têm com o Luffy, de ambos se acharem o segundo mais forte, aquela rivalidade besta, enfim. Só me surpreende que o Oda deixou isso explícito não só pra nós leitores, como pros próprios personagens. Quando ele coloca isso tão expositivo assim, até pro Luffy ver, me surpreende o Luffy, tudo bem que o Luffy é meio bestalhado, mas me surpreende até o próprio Luffy não falar, ah, parece o Zoro e o Sanji, aquela briguinha deles e tal. Para todos os efeitos, o Oda já tirou o Gaban da luta, então ele vai ficar ali deitado, machucado. Obviamente os principais que vão estar no combate vão ser o Luffy, o Loki, o Harudin, o Zoro e o Sanji. E outro personagem que eu vou comentar mais na frente, mas calma, tem alguns detalhes para falar sobre esse capítulo ainda. Como eu disse, eu não vou falar sobre todos os detalhes do capítulo, mas as coisas principais, é porque todo mundo já tá cansado de saber. Mas eu queria falar sobre os poderes do Imu, e a segunda vez na história que tem uma representação gráfica do que aparenta ser o poder dele. Muito se comentou sobre essa coisa do tabuleiro parecer uma metáfora do Oda para mostrar como é que tá ali a batalha. E tudo bem, pode ser uma representação visual de fato, só que não é a primeira vez que isso acontece com o personagem do Imu, e são raras as vezes que o Oda de fato usa alguma imagem ou alguma representação de algo para mostrar uma situação que não seja algo literal. O que eu quero dizer com isso? Lembra quando o Imu apaga a Lulúzia? Aparece um grande quadro, tem ali o desenho como o da ilha com o nome, ele passa um pincel por cima com X e aí tudo é destruído. Agora a gente vê nesse capítulo o girar das peças. Isso também apareceu de forma bem próxima em Wano com a CP0, só que ali era um jogo literal, como eu falei, não é como se o Oda estivesse usando uma imagem para representar algo. Eles estavam jogando e a cena narrativa dá a entender que eles consideram aquilo como um jogo, mas nesse caso não. E aí que tá.
Pra mim, isso deixou muito mais evidente a clássica teoria de que o Imu é como o autor da história, como se ele fosse um guia do destino, e o personagem dele é como realmente um deus dentro da história. Pra ficar mais fácil de entender, é como se o Imu tivesse numa quarta dimensão a história. Até o momento ele não pareceu interagir com quem tá lendo, ele não quebrou essa quarta parede, por exemplo, mas é como se ele tivesse suspenso a realidade do mangá, como se ele tivesse acima disso, e isso é muito interessante, porque tudo nesse mundo, como o Jinbe fala, é explicado com a Akuma no Mi quando você não consegue explicar. Mas eu acho que o Imu, como eu já falei aqui no canal diversas vezes, não é o caso. Eu não acho que o Imu é fruto de uma Akuma no Mi. Eu acho que de fato ele é o que ele é e ponto final. Ele seria o demônio original e por aí vai. E essa imagem que passou no capítulo me deixou muito mais certo de que de fato aquela teoria de que ele é o cara que controla o destino está muito mais do que correta. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Eiichiro Oda Exposed. Recomendo muito que assistam. Lá eu falo sobre isso e praticamente, se essa teoria do Imu se concretizar, eu já vou ter acertado desde aquele vídeo. Mas enfim, naquele vídeo eu comentei que antes do Oda ser um mangaka contratado pela Shonen Jump, quando ele estava sendo apenas um aspirante a mangaka e quando ele queria começar a escrever, ele fez alguns one shots, que são histórias curtinhas ali, para mandar como um portfólio para Shonen Jump, para eles verem o trabalho dele e verem se ele era um escritor convincente para ter um mangá serializado dentro da revista. Como a gente já viu, o Oda fez Romance Down, que é um dos mais famosos, mas dentre Romance Down e outras versões de Romance Down, tinham outros one-shots com outras histórias. A gente pode ver essa coletânea numa revista publicada, que também foi publicada aqui no Brasil, a Wanted, que tem vários personagens que o Oda escreveu, pequenas histórias ali, que ele mandava pra Shonen Jump. E aí que tá, muitas dessas histórias foram reaproveitadas dentro do mangá de One Piece, tanto visualmente como a história do Ryuma. A história do Ryuma é um desses one-shots e ela foi usada dentro do mangá e depois foi canonizada dentro do mangá, então isso é incrível. E também outras questões visuais. E aí que tá, tem uma história interessantíssima, que é uma história envolvendo literalmente Deus e o destino. Para resumir bastante assim, essa história é a história em que um cara meio que desafia Deus, porque Deus tem um caderno onde o que ele escreve acontece, simplesmente é assim, ele escreve o destino das pessoas baseado no que ele escreve nesse caderno. Acontecem umas cenas cômicas e Deus acaba escrevendo que um meteoro vai cair em um prédio e vai matar um monte de gente. Aí, isso é meio que para fazer um teste com um cara que sempre levou uma vida muito ruim. Ele roubava, ele mentia, enfim. E o teste dele é conseguir salvar esse prédio. Como? Só Deus sabe. Quer dizer, nem Deus estava sabendo na verdade. No desenrolar da história, esse cara consegue tapear Deus, salvar o prédio e mudar o destino por conta própria. Um detalhe interessante que acontece nessa história é que tem uma certa borracha que Deus tinha que poderia pagar as linhas dessa história, as linhas do destino que ele fazia, só que ele perdeu a borracha. Enfim, é o que o Oda tava querendo fazer na história, enfim. Se tantas outras coisas já foram reaproveitadas dentro do próprio mangá de One Piece, por que esse em específico não seria? E aí que mora a chave da coisa. Eu acho que isso vai ser reaproveitado com o Imu, principalmente sobre o livro que tava na mão dele. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre isso? Pois bem, pode ser, e aí o Imu não seria de fato um demônio original, poderia excluir essa teoria, e o Imu era uma pessoa realmente, um homem, Nerona Imu, ou uma mulher, enfim, a gente ainda não sabe, que teve a cirurgia perene, por aí vai, mas que tinha esse livro, que é um livro, praticamente o livro de Deus, onde ele escreve o destino. Não é a primeira vez que o Imu fala sobre o destino, desde aquele momento lá, antes um pouquinho de Egghead, quando se fala sobre a Mother Flame e Luzia destruída, Imu comenta que o tal dia prometido está próximo, ou seja, realmente existe um dia para algo acontecer, e essa é a limpeza do mundo, a grande inundação que a gente vê posteriormente em Egghead, por aí vai. Só que o destino também já é trabalhado em One Piece por outras frentes, como por exemplo em Elbaf. Os escritos que tem em Elbaf na parede, a lenda do terceiro mundo e por aí vai, já são coisas profetizadas. O destino também aparece em One Piece várias vezes em citações de personagens, quando por exemplo, o Oden, em conversa com Roger, fala que o Joy Boy vai voltar em exatos 20 anos, e quando isso acontecer o ano tem que estar pronto. A gente sabe o que aconteceu com o ano de fato, mas enfim, já estava prometido que ele viria 20 anos depois, e o Luffy chega 20 anos depois, exatamente. Inclusive, se a gente para pra pensar, a história do Luffy já tá tão guiada por esse tal destino, que se o Luffy não tivesse passado pelo time skip, ele chegaria 2 anos antes, ele chegaria 18 anos em Elbaf. Então, realmente parece que o Luffy tá sendo guiado por um destino. Para todos os efeitos, eu acredito fortemente que o Oda pode reaproveitar isso diretamente no personagem do Imu, ou diretamente no livro que ele carrega. E aí, o jogo que aparece nesse capítulo
capítulo explicaria isso, que o Imu enxerga meio que uma quarta dimensão fora do mundo em que ele vive, controlando o destino através de um tabuleiro. Ah, Léo, mas e o livro? Aí eu não sei. Loucura do Oda, o Oda já fez diversas coisas dentro do mangá e aí ele poderia mesclar as duas coisas, mas de qualquer maneira é muito interessante como esse poder apareceu aqui e como ele realmente parece controlar o destino e controlar as pessoas como personagens da sua própria história, do próprio destino que ele escreve. E é aí que entram dois personagens surpresa que eu falei que eu ia comentar aqui. O Luffy é óbvio, eu acho que eu não vou nem comentar muito nessa teoria, eu já até falei isso no review passado, sobre como o Luffy realmente parece ser o cara que consegue quebrar o destino. É por isso que o Joy Boy ou o Nika, o Deus do Sol, é tão temido pelo Imu, porque pode ser o único personagem que ele não consegue controlar, ele consegue fugir aquilo que ele já escreveu. E aí isso explicaria a tal borracha que Deus perdeu naquele one shot, e explicaria o motivo do Luffy ter um corpo de borracha, no caso o Nika ter um corpo de borracha originalmente. Calma, eu sei que isso é muita viagem, essa teoria sobre a borracha que apagou o século perdido é muito viajada. Eu não tô falando que necessariamente o Nika foi usado para apagar um período da história, não. Pode ser que as propriedades do corpo dele sirvam como uma metáfora visual, ou seja lá o que o Oda quer fazer com o fato do corpo de borracha ser a única coisa que consegue fugir ao destino que é escrito pelo Imu. Eu gostaria muito disso, e não acho que vai ser uma coisa tão absurda quanto apagar todo um período da história. Eu acho que deve ter alguma coisa mais simples relacionada a isso. De qualquer maneira, os dois personagens surpresa que eu acho que vão ser muito relevantes aqui, primeiro é o Sop, que é óbvio, todo mundo tá esperando a participação do Sop, e segundo é o Shanks. Por quê? Vamos lá. O Shanks já tá envolto ao destino também. O Shanks já previu alguns acontecimentos dentro do mangá, o que me surpreendeu desde a primeira vez que eu li One Piece, como por exemplo em Water 7, quando ele avisou que se o Ace continuasse ia acontecer o que aconteceu. Tem todo aquele conflito também sobre o Shanks querer manter a paz para que o pupilo dele, Luffy, chegue no momento certo. Os piratas Roger estão espalhados pelo mundo e isso pode ser um plano do Shanks também, já que o Shanks foi até o East Blue, muito provavelmente ele sabia que alguém ali deveria herdar aquele fruto, e é por isso que ele o roubou também. Crocus fica no Cabo dos Gêmeos, Rayleigh fica lá em Sabaldi e o Gaban tá aqui em Elbaf. Todo mundo muito bem postado na história pro momento que Luffy passasse por lá. Inclusive o Oden era pra estar lá quando o Luffy passasse por Wano, mas bom, não deu muito certo, né? E a gente também tem aquele fatídico capítulo em que o Shanks fala que ele tem que buscar o One Piece e aparece aquela referência à Sinfonia do Destino do Beethoven. E cara, tem uma coisa que o Shanks me faz pensar e que faz reforçar essa teoria do Imu ser o dono do destino. Eu já fui um dos caras que trouxe muito essa teoria do Shanks vilão, mas dessa vez eu vou passar um pano enorme pra ele e vou tratar ele de fato como um herói. Aquele diálogo em que ele fala que ele quer pegar o One Piece, parece que ele tá indo de encontro ao Luffy ser o cara prometido. E se ele sabe que o Luffy é o cara certo, por que ele ia querer tomar o One Piece pra ele? É aí que tá. Se a teoria do Imu ser o olho que tudo vê e ser o autor da história estiver correto, e ele tem um tipo de observação que consegue olhar todos os lugares do mundo, tomar o corpo de pessoas que estão em lugares muito distantes de onde ele tá, controlar personagens e pessoas como peças, não faria muito sentido que o Shanks, meio que para passar uma mensagem pro seu primeiro comandante, falaria assim: ah, eu vou pegar One Piece. Meio que para passar uma mensagem pro Imu de que o Shanks tá com o objetivo de um pirata qualquer. Só que na verdade é um plano dele para fazer com que o Imu não controle o destino do Luffy de fato. Eu sei que é muito complexo falar isso, é uma teoria que eu só tenho macro por enquanto, eu não tenho como detalhar tanto porque colocaria o Imu num patamar muito alto de alguém onipresente e eu não acho que seja o caso, nem onisciente. Então é difícil de explicar de um jeito prático, mas essa cena do Shanks poderia revelar isso. Só que o que eu quero falar do Shanks de fato é o fato de que eu acredito que ele vai aparecer em Elbaf sim, e que o plano dele era que Luffy chegasse em Elbaf, tanto por conta do chapéu, tanto por conta de ter esse plano com os piratas Roger, porque provavelmente ele sabia que o Imu chegaria naquele dia e que teria esse primeiro confronto entre o Luffy e o Imu. Se o Shanks realmente tem tudo planejado e já preveu acontecimentos antes, como parar o Kaido, tentar parar o Barba Branca e por aí vai, aconteceria o mesmo aqui, e é muito provável que ele consiga voltar para Elbaf para tentar impedir o Imu, e aí teríamos Luffy e Shanks se reencontrando em Elbaf, enfrentando o Imu, já que o Shanks, além de ter o Luffy para reencontrar, também tem um motivo de que é o território dele, né? Ele não pode deixar essa bagunça tá acontecendo assim. Óbvio que tem milhares de outros detalhes que podem reforçar a ideia do Shanks aparecer nesse combate, mas aí eu deixo para vocês mesmos pensarem nisso e ver como tem muito respaldo pro Shanks aparecer nessa luta. O segundo personagem é o Sop, e aqui eu venho falar da teoria que eu já falei no review passado. Tem algumas falas nesse capítulo que me chamaram a atenção em relação à questão de honra. Em um dado momento do capítulo é comentado sobre o Dory Brog, e o próprio Sop que fala isso. Como é que vocês podem ter virado algo sem nenhum tipo de honra? Falando isso pros mestres dele. Também é comentado pelos gigantes dentro do capítulo, que eles perderam completamente a honra e
não estão vendo que é a terra deles. Por que eles estão fazendo isso? Eles foram completamente tomados e viraram personagens controlados pelo Imu. E aí que tá, cara. Olha que coisa sensacional. A gente já trouxe aquela teoria sobre o Usopp ser o cara negativo, ser o cara medroso e mentiroso, que é o oposto de uma pessoa com honra. E se o Imu consegue fazer isso através de haki do espírito e determinação das pessoas e controlar a mente delas e a alma delas, não faria sentido que acontecesse a mesma coisa com o Usopp? Já pensou se o que aconteceu com a Perona acontecer aqui em Elbaf com o Usopp? O Usopp consegue se transformar nessa forma demoníaca, mas ele não é controlado pelo Imu, porque ele já é sem honra, ele já tem um espírito quebrado, por assim dizer, entre aspas. Isso não vai funcionar nele. E seria sensacional pro Usopp mostrar o que de fato é honra. A vida importa muito mais do que um homem morto honrado. Morrer em guerra pode ser uma história bonita pra contar, mas foi uma vida perdida. O Usopp prefere uma pessoa viva, e ele já trouxe essa ideia dentro do mangá, e isso é muito legal. Em termos narrativos até, isso pro momento atual que nós estamos é perfeito, é a saída perfeita pra gente ter uma história muito mais rica no arco de Elbaf, como eu já comentei. Em relação a outros arcos que o Oda já comentou, principalmente por um arco tão esperado, eu tô achando um pouco bagunçado, no sentido de que, tipo assim, Elbaf não teve aquela apresentação muito boa dos personagens, não introduziu personagens que vão ser relativos para acontecimentos futuros da história. Não, o Oda só botou eles ali, apresentou quem é que tava na ilha, apresentou o Loki e já botou Governo Mundial, Imu e Cavaleiros de Deus. Então assim, me parece muito arco mais parecido com Egghead do que com Wano, por exemplo, que teve toda uma história, que teve todo um background e por aí vai. Então pra esse momento seria uma narrativa importantíssima, e aí a chegada do Shanks também contribuiria para isso, porque seria um grande reencontro, e aí o próprio pai do Usopp veria o grande guerreiro do mar que o filho se tornou, e que é o sonho dele. Isso seria até bom para quem critica muito o Gear 5. Se o Gear 5 for de fato uma forma de fugir do destino controlado pelo Imu, por exemplo, muita gente vai pensar, ah, então o Luffy é o todo poderoso dentro da história, ele tem sorte porque ele tem a fruta. Não, imagine se isso acontece com o Usopp, que é um cara normal. E também tem outro detalhe em relação ao destino, mais uma vez. Lembram-se das mentiras do Usopp? Não parece que o Usopp realmente é um personagem à parte da história de One Piece, porque toda mentira que ele conta se concretiza. Exatamente a mesma coisa que seria o poder do Imu, só que ao contrário. O Imu determina algo, ele manda algo acontecer e aquilo acontece. O Usopp mente sobre aquilo e a mentira dele se torna realidade. É como se realmente o Usopp, se o Imu tivesse esses poderes, fosse o inverso do Imu. Então sim, os próximos capítulos vão ter muita porradaria. Eu espero que o Oda não use os nossos personagens de escada mais uma vez, torço pra que não. Mas cara, vamos ser sinceros, apesar da possibilidade de ter uma luta sensacional envolvendo Luffy, Loki, Sanji, Zoro, eu tô muito mais empolgado pra ver o que é que o Oda vai fazer com o Usopp. E é com isso que eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Confere nossa descrição, onde tem o nosso Instagram, para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder no vídeo de perguntas. E é isso, galera. Valeu!